Minha mãe sempre cantava para mim desde cedo e meus irmãos também tinham um repertório assim bem eclético, né? E eu cresci ouvindo um tanto de música, estilos variados de música. Tem uma lembrança interessante nos 5 anos que na hora do Fantástico, né, aquele programa que passava da Globo, eu ia dormir e sentia uma coisa mágica acontecendo no quarto. 10 braços que me abraçavam. Antes eu já sentia que algo ia acontecer. E pelas laterais da cama surgiam aqueles braços ali, me envolviam num bem-estar, né? Aquilo ali era um tanto estranho, mas me trazia um acalento, uma sensação de bem-estar. E quando aqueles braços ali me envolviam, eu ouvia uma sinfonia, uma música linda assim que vinha do alto. Quando eu dizia isso pra minha mãe, esse menino imagina coisa. Mas isso até hoje marcou pra mim. Eu lembro que nos 7 anos de idade, enquanto as pessoas percebiam ruídos, barulhos, a minha percepção cerebral era que tudo ao meu redor soava como música. Os ruídos eram parte do corpo percussivo da música. O vento no sacudir das árvores, aquilo para mim era harmônico e tinha uma sonoridade também. E percebia a natureza cantando para mim. E achava que todo mundo estava percebendo do mesmo jeito as coisas que eu percebia, né? Nos meus 9 anos, o meu irmão deixava um violão assim na cama e eu tinha certeza absoluta que eu ia tocar aquele instrumento. Eu me via naquele instrumento ali. Eu me sentia parte daquele instrumento. E então logo comecei a ter uma familiaridade com o instrumento, né? Era notório, né, essa minha ligação com a música, mediante o que já contei. E o que tornou mais mágico ainda, a convivência no BNH, no conjunto habitacional, onde as pessoas tinham um movimento artístico, musical, e eu era o mais novo da turma, e observava tudo aquilo encantado, né? E o meu vizinho, Fernando Caldas, ele foi o nosso mentor, né? Artisticamente. Ele nos incentivou. E eu estava sempre na casa dele, pedindo, me ensine a tocar alguma música. E ele tinha uma paciência comigo. E em um determinado dia eu estava no quarto dele, ele me ensinando uma música, e chegou um outro amigo da mesma idade dele, né? E eu bem novinho, esse amigo falou: Fernando, por que você... O que acontece que você fica tanto tempo com esse garoto aí ensinando essas músicas? Pra que isso? Aí o Fernando falou pra ele, para o outro Fernando Guimarães: rapaz, você sabe o nome dele? É Emerson Moza. Esse menino vai ser um grande músico. Bom, eu não me achava nada disso, né? Mas ele já tinha assim uma percepção de algo, né? Que estava por vir, essa dedicação à música, né? E de fato ele já percebia a musicalidade latente ali naquela criança. Bom, aquilo que parecia uma mera diversão, né, de um garoto que queria tocar para se divertir, né, eu quero aprender a tocar brasileirinho, enfim, passou a tomar um rumo assim de mais interesse pelo estudo.
Foi então que eu comecei a estudar a parte teórica com Cláudio Gesteira, né? Um amigo também do Reduto lá do BNH. Então eu passei a estudar a partitura, ter uma noção de harmonia, melodia, ritmo. Mas ali eu já tinha um talento para coisa criativa, né? Eu interpretava música e buscava um floreio, uma coisa diferenciada na música que eu interpretava. Foi bem legal. Cláudio também teve muita paciência comigo, né? Foi um exímio professor e eu tenho uma gratidão porque ele percebia também o potencial, né, de alguém que se dedicava, né, à música. Então eu interpretava música barroca, clássicos, né? Gostavam tanto do chorinho e ter estudado o clássico me trouxe uma técnica boa para mão esquerda e mão direita e eu consegui assim ter um bom desempenho. Cláudio Gesteira, grande amigo e professor que eu tenho esse reconhecimento. Cláudio Gesteira resolveu montar uma banda e o nome da banda era Ramate. E eu fui o guitarrista da banda, né? Com 13 anos, era o mais novinho da banda. Foi também uma experiência bem boa, né? Aquele período que a gente curtia A.H.A., Bon Jovi, RPM. E até então tudo isso era uma diversão naquele tempo e alavancou, né? Assim, o meu interesse pela música ainda mais. O sol se foi, as nuvens negras, tudo em vão, chuvas ao sul. E nessa caminhada de desenvolvimento musical, eu conheci um grandíssimo músico, nossa, um compositor incrível, interpretava assim com uma perfeição que eu dizia, meu Deus do céu, que técnica é essa, que capacidade, nossa, eu quero tocar tão bem quanto ele, que é o Marco Aurélio, né? Um músico assim de reconhecimento nacional. Não me aguentava mais apenas em interpretar chorinho, um clássico. Eu também criava minhas composições. E ele tinha aquela paciência, ouvia, me dava algumas orientações. Essa ligação, espiritualidade e música sempre foi algo forte na minha vida, mesmo antes de tocar o instrumento. E acontecia de uma maneira muito natural, através da inspiração. Então eu acordava de madrugada e como que numa espécie de transe, começava a compor e a música saía completa num bloco assim, pá.
E era algo bem interessante. E um belo dia eu estava tocando para o Marcos e mostrei uma dessas composições que veio assim em bloco, né? Instantâneo, né? Ele falou: nossa, isso é uma composição do tempo de Dom Pedro, esses caminhos melódicos aí. Eu falei: pô, como é que você sabe que é do tempo de Dom Pedro? Ele começou a mostrar, assim, historiar, até chegar nesse tipo de composição, né? Que ele já tinha pesquisado, né? Falei: legal, bacana. Pra mim era muito natural aquilo, né? Eu sentia que a música ela não vinha daqui, ela vinha de uma realidade não local, de uma outra dimensão. Isso para mim era evidente quando eu estava no fluxo da inspiração. E nessa relação musical meio que paterna, né? Assim, um cuidado que ele tinha comigo, o Marcos, ele me falou a respeito do Almir Shediac, que eu comprasse os livros do Almir Shediac, que era um tratado de harmonia, e assim eu fiz, né? Comprei, lia e não conseguia entender. Até que um dia eu perdi a paciência e joguei os livros no balde. E fui beber uma água, e naquele momento de relaxamento, né? Distensionei, e aí eu comecei a compreender. Fui lá rapidinho, peguei os livros e falei: nossa, agora sim. E aquilo me ajudou bastante, porque eu comecei a compreender os meandros, né, da harmonia funcional e atonal, modal, improvisação. E aí eu comecei a compor, né, com mais sofisticação, com muito mais recursos, né. Foi bem interessante de ter tido acesso a esse material, e eu também tenho esse reconhecimento e gratidão por essa orientação, né, desse grandíssimo músico que é o Marco Aurélio. Eu me questionava: poxa, eu venho para a escola para fazer uma prova de história e tô aqui na cabeça com um estudo de mais de 2.000 acordes, repassando. O que é que eu quero mesmo? Eu vou me jogar totalmente na música. Foi aí que eu desisti do 2º grau e passei a ter uma disciplina onde eu acordava todos os dias e tinha um cronograma de estudo. Violão, guitarra, parte harmônica, composição, repassar as composições todas. Então eu tive uma disciplina durante 3, 4 anos mesmo, como se estivesse numa faculdade. O livro do Almir Shediac me viabilizou assim composições mais complexas, né? E aí eu comecei uma fase de composição com o Fernando Caldas, aquele que foi o meu mentor nos 10, 11 anos. Passou então a ser o meu parceiro de composição, né? Então, dos 16 até os 20 anos, fizemos muitas composições que tinham uma riqueza assim, harmônica. Às vezes eram músicas com 80 acordes, assim, experimentais, né? Não, eu digo experimental porque hoje, né, eu tenho essa... Mas enfim, foi bem bacana. Então, tínhamos muitas composições. E foi um momento importante para mim também. Dentre tantas composições, a que mais é conhecida, né, é uma composição que se chama O Grão do Amor. E aí tem uma história interessante, que depois de ter feito tantas coisas com o Fernando,
ele tava gravando no estúdio e eu cheguei com a melodia, né? Mostrei pra ele. Ele, rapaz, isso aí parece Zezé de Camargo e Luciano. Eu falei, como assim, Fernando? É uma melodia muito dramática. Eu falei, não, rapaz, preste atenção. Vai depender da letra que a gente vai colocar e tal. E ele trouxe uma letra belíssima. Essa música, ela tocou bastante nas rádios, né? Tocava muito em casamento, né? Porque tinha uma orquestração, uma coisa bem interessante. E ali eu tava desenvolvendo o canto também, né? Foi a primeira música que eu gravei assim em estúdio, né? O Grão do Amor. Ou seja, uma música bem mais simples, menos acordes, assim, uma letra mais singela e é que mais marcou, dentre tantas composições que eu fiz com o Fernando Caldas. O grão do amor, menina, luz, sabor antigo, teu olhar vou furtar só pra mim morro e renasço em ti. Morro e renasço em ti. Yeah. Morro e renasço em ti. Essas passagens assim engraçadas, né? De relação com o fã. É um carinha que curtia bastante as minhas músicas que tocavam no FM. Tava do outro lado da rua e me chamou. Ei, espera aí que eu quero falar contigo. Aí eu aguardei. Quando ele se aproximou, ele: rapaz, você é Edson Moura. Aquela música, O Grão de Arroz, é boa demais, velho. Eu fiquei olhando pra ele, pô, Edson Moura, Grão de Arroz. Isso virou uma resenha entre os amigos. Meu nome é Emerson Moza e a música é O Grão do Amor. Ah, não importa, você é massa, velho.